Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma aula de teoria da contabilidade. Hoje a gente vai falar um pouquinho, então, desse caminho da escrituração, continuando agora com a nossa unidade 2, né? Só para deixar aí registrado para vocês, expectativa da nossa segunda avaliação no finalzinho desse mês. A gente vai falar da escrituração, praticar essa escrituração, analisando um pouquinho também da estrutura, né, das demonstrações, principalmente aí balanço patrimonial, DRE e também DFC, para perceber um pouquinho como que elas influenciam esse processo de tomada de decisão, né? Existe, como eu já comentei com vocês, e vocês conhecem muito bem, né, o caminho da escrituração. Então, a gente já comentou nas aulas anteriores, exemplificou o livro diário, exemplificou também o livro Razão, justamente por aquela perspectiva, né, objeto da contabilidade, controle do patrimônio, objetivo, geração de informações. Um livro diário, livro Razão, balancete, ARE, depois DRE, ou então balanço patrimonial, ok? Então, o livro diário, como vocês já conhecem, ele precisa manter essa ordem cronológica sequencial, ele precisa manter a movimentação ocorrida ali no sentido de débito e crédito, ele precisa trabalhar com os valores obrigatoriamente em moeda corrente nacional, inclusive existem metodologias para a gente poder identificar e fazer conversão, caso a empresa atue no mercado estrangeiro ou com moedas estrangeiras de certa maneira. O histórico das operações, como eu já expliquei para vocês, a gente não estava praticando, mas nada mais é do que a descrição desse evento, né? Então, tem um exemplo abaixo, como a gente treinou várias vezes. O livro Razão, que vocês também conhecem, separando cada uma das contas, né? E efetivamente isso culmina no balancete, que nada mais é do que o grande resumo do livro Razão. Aí nessa aula eu queria só fazer um adendo aqui, um apontamento para a parte da legislação, né? Que como vocês já estão percebendo aos poucos, essa profissão ela é regulamentada e pelo fato dela ser regulamentada, a gente trabalha muito com a parte burocrática do governo, né? Ele possui muitas obrigações, muitas regras, e essas regras vêm da legislação. Então, grande parte do trabalho contábil não é especificamente o débito e crédito no Brasil, por incrível que pareça. É a interpretação da legislação, o conhecimento das normas, né? Por isso que era uma atividade tão complexa no passado, hoje ainda é, mas felizmente a gente tem mais acesso à informação, né? O acesso à internet facilita muito a execução dessa profissão. Então, eu queria só registrar que a instrução normativa do DREI, né, o Departamento de Registro Empresarial e Integração do Governo Federal, que destaca a número 82 de 2021, é a mais recente, né, registrando aí, ou melhor, associando o departamento com as juntas comerciais, só para a gente se localizar, né, porque vocês já devem ter ouvido falar de uma junta comercial, e basicamente essa instrução ela vai fazer o quê? Ela vai instituir esses procedimentos, né, dar clareza a esses procedimentos de autenticação dos livros contábeis. Então, lá atrás a gente falou, olha, a profissão contábil é regulamentada, e ela é regulamentada justamente pelo fato de que no Brasil a contabilidade é prevista na legislação, a escrituração contábil é prevista no Código Civil, como uma obrigação daquele que quer ser o empresário. O único tratamento diferenciado que se dá é aquele que nós hoje chamamos de MEI, né? Ou pelo Código Civil, o pequeno empresário. Enfim, resumindo a história, a empresa tem que ter a contabilidade. Se ela tem que ter a contabilidade, ela precisa fazer esse registro. Aqui já nos leva à primeira discussão que normalmente a gente acaba associando uma coisa com a outra, né? Hoje esse trabalho ele é feito de forma toda digital. A gente conhece o SPED, as obrigações do SPED, tem esse contato na vida contábil. E aí é interessante que se entenda que o SPED, né, o Sistema Público de Escrituração Digital, ele foi criado justamente para transferir essas obrigações que a gente tinha de forma física, de papel, para uma obrigação a ser cumprida ali no Brasil, né, para o fisco, para os órgãos fiscalizadores, melhor dizendo, no sentido digital. Ok, mas é interessante porque aí às vezes o pessoal pensa, bom, a empresa do Simples ela não é obrigada ao SPED, logo ela fica desobrigada então a manter a sua escrituração em dia. Isso não é verdade, tá? Tem que tomar esse cuidado. No Brasil a gente tem 4 grandes regimes tributários, né? A gente vai ter o Simples Nacional, abarcando aí nesse meio também o MEI, a gente vai ter o lucro presumido, a gente vai ter o lucro real e também a hipótese do arbitrado. Alguns doutrinadores falam que é um regime tributário, outros falam que não, a parte do arbitrado. Como não é o foco da discussão aqui, é só para reforçar. Então, eventualmente, você vai lidar com empresas do Simples Nacional. Ok, o Simples ele não está obrigado, quando vocês estudarem mais adiante o SPED, vocês vão chegar a essa conclusão de que ele não é obrigado a enviar o SPED. Ok. Então, significa que ele não tem obrigação de manter os registros? Muito pelo contrário, tá? Essa desobrigação do SPED não necessariamente
limita ou condiciona também a não escrituração. Então, são regras diferentes, é importante que se entenda isso. E essa instrução normativa nos dá mais ou menos a diretriz para o padrão que nós vemos nos sistemas contábeis, né? Aquilo que a gente acaba evidenciando ali, ou até mesmo vendo em exemplos na internet, ou algo nesse sentido, se você ainda não está no escritório. Então, se você procurar, por exemplo, essa legislação, essa instrução normativa, você vai conseguir ter um aprofundamento mais claro sobre o que está estabelecido, o que é regra e o que não é. Aí eu só citei aqui também a Lei 8.934, de 94, com respectivas alterações aí, né, que vai dispor justamente sobre esse processo de registro público, né, como que funciona, qual é o mecanismo e tal, para quem já tem curiosidade e quer ir aprendendo aos pouquinhos. Eu não vou trazer a instrução inteira, só alguns pontos para a gente poder fazer esse raciocínio. Então, nós já sabemos como é o livro diário do ponto de vista da contabilidade. O que eu quero apresentar para vocês aqui é que aquele livro ele está sendo feito para ser apresentado e devidamente registrado, né, para que fique de forma pública à disposição ali do próprio fisco. Então, para que ele seja registrado, normalmente se utiliza a junta comercial. Né? E a junta comercial é esse órgão representativo aí, no caso, essa autarquia do Departamento de Registro do Governo Federal. Tá? Das empresas do governo federal, no caso, né? Aqui, as empresas instituídas no Brasil. Então, o artigo 2, ele vai falar o seguinte, ora, serão submetidos à autenticação da junta comercial os termos de abertura e de encerramento de qualquer instrumento de escrituração que o interessado julgue conveniente adotar, segundo a natureza, volume de seus negócios, inclusive os livros não obrigatórios, tá? Parágrafo 1º, a autenticação da escrituração contábil digital, é chamada ECD, que é uma das obrigações que nós temos, né, por meio do sistema público, que é o SPED, desobriga qualquer autenticação conforme a legislação respectiva. Então, se entregar a ECD, não é necessário. Né? Aí sim a gente entende, mas se está integrando o processo do SPED por meio da ECD, significa que está fazendo a escrituração. A ECD nada mais é do que justamente isso, né? A escrituração. Livro diário, livro razão. Né? Um resultado apurado naquele exercício, o que vai gerar, evidenciar ali as demonstrações contábeis, é aquilo que a gente treinou nas aulas anteriores que vocês fazem do débito e crédito, só que de forma digital. Livros do que trata ali o artigo 1º deverão ser exclusivamente digitais, podendo ser produzidos, né, ou lançados em plataformas eletrônicas, armazenados ou não em servidores das juntas. As juntas comerciais vão adaptar os seus sistemas para recepcionar os livros, seus dados, inclusive os livros societários, agentes auxiliares, de modo que, após a entrada em vigor dessa instrução normativa, que ela teve um prazo, né, de alguns dias ali para entrar em vigor, não foi exatamente no dia 19 de fevereiro, quando ela foi lançada, publicada no Diário Oficial da União. Não deverão ser apresentados para autenticação novos livros em papel preenchidos ou em branco, né, que é para dizer realmente que está ocorrendo esse processo de substituição, né, para que o livro digital seja suficiente e não haja necessidade, por exemplo, de você mandar os dois. Então é interessante que se entenda essa dinâmica também. Isso varia, né, é importante explicar, porque daí se a gente tem ainda que com uma legislação nacional, as juntas comerciais adotam ali, de acordo com alguns perfis, né, dentro do que é permitido na lei, os seus padrões de trabalho, seus padrões de preços e etc. Isso não é um trabalho que é feito de graça para o empresário. E se não é feito de graça para o empresário, o contador tem que estar ciente disso. Né? Os termos de abertura e encerramento, parágrafo 1º, deverão ser assinados com o certificado digital, né? Então, por isso que hoje em dia, praticamente tudo, né, do ponto de vista contábil, é interessante que faça essa recomendação, porque se vai ter que ter contabilidade de alguma forma, né, ainda que não seja necessária a apresentação disso para, por exemplo, a apuração de lucro real, mas vai ter que ter contabilidade. Se vai ter que ter contabilidade, tem que fazer obrigação acessória, tem que fazer obrigação acessória, tem que assinar digitalmente nos dias de hoje. Então, é meio que uma coisa acaba levando a outra. Então, vai abrir uma empresa, tem que colocar lá no orçamento daquela pessoa também um certificado digital que vai ser utilizado preferencialmente para o CNPJ, o escritório também tem que ter um, né, ou o contador, se ele atuar com a prestação de serviço individual. Então, é só para explicar. E aí, normalmente, o que a gente acha na internet são esses termos de abertura e encerramento, que são as capas, né, de abertura, ou seja, de dar início e de fechamento daquele livro em específico. Então, o livro diário vai ter uma abertura e encerramento, o livro razão também vai ter a sua abertura e encerramento. Esses termos, eles nada mais são do que justamente a identificação, a capa, né? Quando a gente faz um trabalho de faculdade, a gente faz lá uma identificação do que é aquilo que a pessoa vai ler quando ela abrir. Então, o livro, ele tem que ter uma capa. E aí os dados, né, se vocês olharem os modelos, vocês vão ver que todos eles são baseados nessa infraestrutura aqui.
né, nesse layout, vamos chamar assim. Então, finalidade do livro, que é para dizer se é o livro diário, se é o livro razão, número de ordem, nome empresarial, cadastro, sede, etc. E as próprias assinaturas, né? Que aí é um ponto interessante, porque junto com o contador assina também o administrador, gestor, diretor daquela empresa, o representante legal, como a gente fala. Termo de encerramento, com a finalidade do livro, de novo, é um nome, fechando ali, dizendo, olha, esse é o livro 1, referente é o livro 1, livro diário, tem tantas folhas, assim, assim, assado. E esses termos de abertura e encerramento, segundo aqui o artigo 6º, vão estar devidamente assinados com o registro, né, do profissional contador, ok? Então, o empresário ele não pode ele mesmo fazer a contabilidade, salvo se ele for um contador. É mais ou menos daí que vem aquela ideia que às vezes o pessoal acaba comentando, olha, se você for contador, você pode ser contador e administrador. Se você for administrador, você não pode assinar como contador. E acaba confundindo um pouquinho a galera. Mas quer dizer o quê? Que se o contador ele é dono do escritório de contabilidade, você concorda que ele é o administrador do negócio, provavelmente, né? Pode contratar uma pessoa, mas vamos imaginar que esse seja, e ele é também o contador de si mesmo, digamos assim, né? Da sua própria empresa. Então ele vai assinar nos dois sentidos aí, ok? Então, e para as empresas que ele representa, ele assina junto, garantindo ali, né, a fidedignidade daquelas informações. Aí aqui é só para explicar, né? Utilizar a assinatura eletrônica, caso seja do interesse, procurador, for o próprio contabilista, também vai ser necessária a sua assinatura. Então, assim, os livros, como nós conhecemos, eles nada mais são do que um registro e a evidenciação dessas informações que nós vamos produzir, né? E para que a gente entenda, então, da perspectiva teórica, o que seria a teoria da contabilidade aplicada a essa ideia ou a esse conjunto? É perceber que as bases, os fundamentos, né, a gente vai ter lá uma norma brasileira de contabilidade dedicada às micro e pequenas empresas, que vai dar mais instruções sobre isso também, a obrigatoriedade, tem que fazer o balanço uma vez por ano, tem que fazer a apresentação do resultado uma vez por ano, isso precisa ficar registrado, etc. Inclusive tem decreto, agora mais recente, não faz muito tempo, que vai desobrigar algumas empresas que não necessariamente possuem registro na junta comercial. Quem é que se registra na junta comercial? Todas as empresas, sociedades, né? Simples ou não, né, no caso. A formação da personalidade jurídica depende do registro público, e esse registro é feito por uma junta comercial. Resumindo a história, tem que fazer a escrituração, e essa escrituração ela é registrada, ela precisa ficar evidenciada lá à disposição daquele órgão, daquela instituição, beleza? É uma das obrigações pelas quais as empresas partem do princípio ali, por serem empresas, já acabam adquirindo. Isso, na nossa visão, é chamado de obrigação acessória, né? Qual seria a obrigação principal? É a apuração e pagamento de tributo. Em essência, seria mais ou menos isso. Aí as declarações, os livros, os compromissos que a gente acaba adquirindo em torno da legislação são essas obrigações acessórias. Percebido isso, a gente vai chegar à conclusão de que a teoria da contabilidade aplicada aqui neste caso, no Brasil em específico, vai depender muito do entendimento da legislação, seja ela uma instrução normativa, um decreto, uma própria lei, enfim, lei ordinária, complementar, o que for o caso, ou da própria Constituição Federal, né? Dependendo da circunstância, a fonte vai variar. E aí, uma vez que eu entendi isso, eu vou perceber o seguinte, que o conjunto, né, de teoria por detrás aqui vai depender justamente do meu conhecimento de legislação. Se eu consigo ter fácil acesso, se eu já vou tendo esse contato, eu já vou meio que dinamizando ali o meu processo de aprendizagem, porque eu vou me acostumando com a linguagem da legislação. Né? Não vai precisar ser um juiz, não vai precisar ser um expert em direito, mas se for, ajuda muito por conta justamente dessa mecânica, que aqui no Brasil a gente tem essa dinâmica, tá? E as normas brasileiras de contabilidade contribuem diretamente para isso. Então, ficou na dúvida, faz a consulta, né? Verifica se a sua dúvida já não foi sanada, provavelmente já foi, e aí você vai achando os caminhos de acordo com a necessidade. Na próxima aula a gente vai estudar um pouco mais da estrutura aplicada ali especificamente ao balanço patrimonial, dividir em duas aulas para a gente poder falar com calma dos elementos, a construção desses elementos, o que é o plano de contas previsto pela norma, o que é o plano de contas de uma empresa pequena, de uma empresa grande, e essas variações para formar o nosso balanço patrimonial. Mas aqui é para fechar aquele raciocínio mesmo, né? E abrir um novo caminho, abrir um novo leque de ideias, a ponto de que vocês percebam que a atividade contábil do simples registro, pelo fato de estar obrigada em lei, faz com que a gente tenha ali um novo compromisso, uma necessidade de um novo conhecimento, beleza?
Eu não vou cobrar de vocês, obviamente, por enquanto, né, o termo de abertura e encerramento, mas vocês precisam naturalmente conhecer o que é obrigatório ter nesses termos, a fim de que futuramente, aí, se tudo der certo, se vocês tirarem registro e forem atuar na profissão, vocês vão executar essa atividade e vão assinar embaixo, beleza? Então, obrigado pela atenção aí, desejo bons estudos, né? Vejo vocês na nossa próxima aula, espero que tenha corrido tudo bem aí com a prova de vocês. E a gente vai conversando e aprendendo juntos cada vez mais. Valeu, até a próxima.